Amigos, as entrevistas de final de jogo no vestiário do Grêmio, que foram apresentadas, que foram concedidas pelo treinador Renato Gaúcho e pelo vice-presidente de futebol do Grêmio, Paulo Luz, elas tiveram a mesma consistência de todas as outras. Nenhuma consistência. As explicações foram todas elas muito chorosas, muito voltadas para a arbitragem, para o azar, para o mole, muito chorosas reclamando da imprensa e de nem todos, de alguns, mas uma explicação real sobre o que está acontecendo, isso não houve. O Renato falou de que daqui para frente, quem sabe, vai lutar até o final e que não entrega nada que favoreça o Internacional. Não é esta a questão. O torcedor do Grêmio quer saber por que o Grêmio não ganha. É aí que está. E aí passa pela explicação tática do jogo, passa pela engrenagem do futebol do Grêmio. E o Renato não tratou desse assunto, e o Paulo Luz também não tratou. Eu não sei se é porque não sabem ou porque não querem, mas nós aqui vamos tratar, nós aqui vamos conversar sobre estes assuntos. E eu quero colocá-los e também pela interatividade, quero saber de vocês. Qual é o pensamento de cada um de vocês sobre o que está acontecendo com o Grêmio? Nós precisamos discutir esses assuntos, porque quando o Inter estava mal, nós discutíamos. Eu sou o Darcy Filho, venha para cá, traga a sua opinião, te inscreve no nosso canal. Bem, terminado o jogo, o Renato começou a sua entrevista coletiva sendo um pouco calmo, ele conseguia manter o equilíbrio. À medida que a entrevista foi avançando, os argumentos foram rareando, claro, e algumas perguntas foram feitas, e até nem tão perguntas assim incisivas, não, perguntas que dentro delas já vinham encaminhamento para uma resposta. Mas o Renato não se conteve, porque o Renato não é um bom perdedor, não é. Bom perdedor não significa que seja resignado, não é isso. Bom perdedor é o camarada que mantém a grandeza durante todo o tempo em que está falando sobre uma derrota. Não se transfere a responsabilidade. Aliás, o Renato, em momento algum da sua entrevista, ele faz uma análise tática do jogo. Ele só diz que fez um bom primeiro tempo e deu mole no início do segundo. Isso não é análise tática, não é. O Grêmio fez um bom primeiro tempo porque tinha condição física de realizar um bom trabalho. E o Renato colocou em campo, se não era o que tinha de melhor em razão das lesões, era o que estava mais próximo disso, com um ou outro equívoco. Perfeitamente compreensível, como da lateral direita, como da lateral esquerda. Mas veio o segundo tempo e aí acaba a força física do Grêmio, porque em todos os jogos o Grêmio não joga 2 tempos de forma aplicada, porque não tem condição física para exercer. E aí os jogadores não realizam aquilo que vinham fazendo anteriormente e que o treinador havia pedido. Eu não sei se é por solidariedade que o Renato não faz esta relação ou se é porque não consegue perceber isto. Não sei. A verdade é que todas as pessoas fora do campo entendem com clareza que falta condição física para o Grêmio e depois, ao faltar condição física, aqueles jogadores de menor qualidade acabam se entregando. É o caso do goleiro, é o caso do lateral direito, lateral esquerdo, é o caso do Jean-Pierre. Olha, e o Grêmio deixa. E as alternativas propostas pelo Renato são sempre as mesmas e que não trazem resultado também. Vem aquele entusiasmo logo no início da entrada dos atletas e depois vai tudo água abaixo. Ele sai então para dizer, olha, vou responder, vou dar nomes, vou não sei o quê, vou conceder alguns minutos de fama. É que as pessoas têm a pretensão de fazer uma análise do futebol que o treinador não faz. Não faz. Se o Grêmio tivesse, por exemplo, um médico falando sobre as condições dos jogadores, saberíamos já por que alguém jogaria no lugar do PP e qual seria a possibilidade de rendimento do Ferreira ou não, ou de quem jogou. Enfim, não há transparência nessas comunicações, não há. E isto não é uma questão que diz respeito à assessoria de imprensa, não, isso diz respeito ao Renato e ao clube que determinam este comportamento. É diferente. Assim como o Romildo disse, olha, jogam os titulares, ele diz, olha, as entrevistas são assim, é isso que acontece. E o Renato diz amém, ou o Renato fala e o Romildo diz amém. É isso que acontece. Bem, o Grêmio fisicamente foi muito mal e por isso perdeu o jogo.
não teve forças. E isto ocorre sempre nos últimos jogos. Tem ocorrido, mesmo quando diminui o número de jogos do Grêmio, mesmo nesta condição. E as alterações, como disse antes, do Renato são sempre as mesmas, que não produzem o efeito desejado. E os adversários observam o Grêmio, sabem quando isso acontece e sabem como forçar para obter a vantagem. E o Renato faz a defesa da instituição para defender os seus argumentos. Olha, eu falo em nome do Grêmio, faz aquelas cobranças, aquelas coisas que vai dar o nome, como disse. Tem que dar, se ele acha que tem que dar o nome e que é importante para ele, dê o nome. O vice-presidente de futebol do Grêmio, Paulo Luz, ele vai para o mesmo caminho, mas esse com um discurso muito mais abstrato, tentando demonstrar indignação, aquela coisa, mas não, é um rame-rame e também se esconde, não, eu estou aqui em nome da instituição. O interessante é que tanto Paulo Luz, quanto o Renato, quanto o presidente Romildo, quando eles falam no momento de vitória, eles não falam na instituição. Agora, para defender os seus argumentos, eles falam em nome da instituição. E isto é não saber perder. E no Grêmio há um comportamento único. O Grêmio não sabe perder. E o Grêmio não sabe também por que perde. Esta é uma verdade. E o Grêmio precisa, para ganhar a Copa do Brasil, imediatamente, mas ontem, tomar todas as providências no sentido de avançar, não no sentido de transferir responsabilidade. Um abraço.